Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nosso convidado de hoje é conhecido por correr de pés descalços ou no máximo uma sandália minimalista nos pés e ser o cabeça do clã Corrida Ancestral. Eu estou falando, obviamente, de Vitor Carrara. Vitor hoje vive esse estilo de vida mais alinhado com a natureza, explorando o que o ambiente ao redor dele na Ilha Bela tem a oferecer. Mas ele tem um passado que muitos não conhecem, não muito minimalista, quando ele treinava em nível profissional 3 esportes ao mesmo tempo em sua juventude. Ele contou pra gente como foi essa fase no triatlo, correr campeonatos mundiais e como foi essa transição para as montanhas. Contou também como que ele descobriu esse conceito de corrida ancestral e mais minimalista e conta como que ele aplica essa metodologia nos seus alunos. Foi uma conversa bem abrangente. Falamos sobre fisiologia do exercício, filosofia, nutrição e muito mais. Espero que curtam o meu papo com Vitor Carrara. Grande Vitor Carrara, seja bem-vindo aí ao Trail Tropical. Fala, Natan. Obrigado você, cara, pelo convite aí. Vamos embora para esse papo. Cara, tu tem uma assessoria de corrida hoje, né, Vitor? Que tem uma identidade bem única, assim, né? Que acaba se diferenciando da maioria que está na cena do trail hoje em dia. Conta pra gente um pouco aí qual foi o teu objetivo com a criação da tua assessoria, ou melhor, do clã, né? Clã Corrida Ancestral. E quais são alguns dos fatores aí que acabam diferenciando ele da maioria das outras assessorias? Beleza, cara. Acho que é legal essa oportunidade de começar falando isso. Acho que eu começo falando mais sobre o que talvez eu já enfrentei esse problema de ter alguns mitos das pessoas associarem a assessoria com coisa que não é, né? Antes de eu falar o que é, né? Então não é uma assessoria de corrida descalça, por exemplo, né? Longe, quer dizer, não tão longe disso, mas ao longo do podcast acho que a galera vai entender, né? Também não tem uma coisa muito pelo contrário de alguma coisa meio mítica ou mística, na verdade, a palavra, né? Na verdade, tem bem marcado a régua aí da ciência do esporte, da fisiologia do exercício, né? Com o meu background de fisiologista, enfim. Então esses aspectos, na verdade, são bem semelhantes, claro, a uma assessoria séria, né, os treinadores competentes aí, esse lance da estrutura, né, prescrição de treinamento com base na individualidade, enfim, de acordo com os objetivos, né, mas eu acho que o que diferencia um pouco é alguns paradigmas científicos que eu também apresento para minhas tomadas de decisões ou para a criação, entre aspas, de uma metodologia, que é uma crítica, né, cara, até minha ao longo dos meus anos de estudo aí da fisiologia ou mesmo dentro da educação física, é que a gente tá, né, cara, e você também, como da área da saúde, a gente tá submetido a uma grande área, né, a área da saúde, né, nós somos profissionais do movimento humano, que está submetido a uma grande área da saúde, e a grande área da saúde está submetida a uma área ainda maior, que é a biologia, cara. E muitas vezes a gente não tem na nossa graduação, enfim, o conhecimento básico da própria biologia, que é a evolução humana, né? E muito além da biologia, a gente também tem aspectos sociais, sociológicos, está muito forte na gente que trabalha com atendimento ao público, né? Eu tô falando a gente porque eu acho que é interessante a gente, né, cara, ter isso em comum e dividir com a galera, né? Então, às vezes, muita coisa fica de fora da própria biologia, né? Como o entendimento da evolução, mas também dessa área da antropologia e principalmente a antropologia biológica, que vai fazer essa conexão entre a área de biológicas e a área humana que a gente lidar com as pessoas. Então, eu acho que adotar esses paradigmas prioritariamente na assessoria, então entender qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo, como sendo um macaco, né, cara, um Homo sapiens com seu passado evolutivo, dentro de um contexto social completamente diferente do nosso passado evolutivo,
e as incompatibilidades que isso possa trazer e colocar essa pessoa antes de um atleta, antes de um corredor, como um ser humano, né, um Homo sapiens complexo, né, com toda essa complexidade de interações sociais e do nosso entorno cultural, que realmente é bem diverso, né? Então, com base nisso, cara, eu fiz algumas revisões, nada publicado, em que eu, inclusive, coloco como, né, esses paradigmas para minha tomada de decisão, os princípios clássicos do treinamento esportivo, né? Então, um dos princípios do treinamento que a gente aprende lá na graduação da educação física, que os treinadores usam como tomada de decisão, é o princípio, por exemplo, da individualidade biológica. Cara, esse princípio óbvio é importantíssimo, né, cara? Você atendendo aí também, você trabalha com terapia manual, né? Então, esse princípio de entender. Só que eu prefiro chamar isso, eu acho que isso me abre um leque de possibilidades, ao invés de tratar como o princípio da individualidade biológica, eu trato como o princípio da individualidade cultural. Eu prefiro trazer à tona a coletividade biológica, ou seja, entender que a gente faz parte de uma espécie, né, sem ter modificação, sem ter modificações biomecânicas importantes, né, aqui do pescoço, do occipital para baixo, há mais de 2 milhões de anos, que se desenvolveu mais de 99% da nossa existência na savana da África, preparado para aquelas demandas, para aquelas exigências de sobrevivência e de movimentação para essa sobrevivência. E essa é a coletividade biológica, que, queira ou não, a gente divide, né, isso como ser humano. Então, os princípios desde da gravidade constante na Terra, os nossos antepassados, a nossa conformação não só fisiológica, mas morfológica também, a gente não tem como lutar contra isso, né? Então, eu acredito mais, então, que o termo seria mais interessante, ao invés de a gente usar a individualidade biológica, a individualidade cultural, porque aí sim, dentro de toda essa coletividade biológica, aí a gente vai ter as diferenças, que coisas que estão fora do nosso controle. A gente não controla, por exemplo, os pais, a família onde a gente nasceu, a cidade, todo esse entorno vão ter essa influência sobre a gente, né? Então é importantíssimo saber o histórico, por exemplo, da infância, se teve relacionado, né, com uma infância, por exemplo, eu nasci em 80, cara, então eu tive uma infância de brincar na rua, arrancar a tampa do dedão era uma coisa normal e comum e corriqueira, né? Andar descalço, por aí afora. O contexto atual de vida, né, nessa individualidade aí sim cultural, né, e a sua relação, o que você busca para a corrida, né? Então, eu acho que mais ou menos esses paradigmas diferenciam um pouco, agora sim, né, dando todo esse contexto para chegar aí na finalidade da sua pergunta. Então eu busco muito mais isso, cara. Primeiro, não que a gente não vai ter performance, não que eu não busque performance, eu tenho atletas, né, de alto rendimento na assessoria com essa metodologia, mas outras coisas são mais importantes do que a urgência da performance, né? Então, saber que daqui 10, 20, 30, 40 anos você vai estar correndo ou praticando qualquer outra atividade, né, inserido no seu ambiente. Então, saber que a corrida tem um contexto de território, principalmente quando a gente fala em corrida de montanha, né, cara, de trilha, às vezes é muito vago isso no nosso nicho. Eu sinto, sabe, desconfortável com como é falado, eu amo a natureza, a natureza, não sei, os próprios organizadores de evento, né, mas no fundo não tem conexão nenhuma, cara, é como se teletransportasse de uma corrida de rua, só muda ali o cenário, mas a relação mesmo intrínseca, o íntima, né,
com o território que você está ocupando, desde onde você treina, né, até onde você vai competir, é uma coisa que vaga, né? Bom, espero ter respondido essa primeira pergunta. Com certeza respondeu. Cara, eu adorei que a gente, né, que eu te perguntei sobre a tua assessoria de corrida e a gente já entrou em um assunto de antropologia, de biologia, de evolução. Eu acho que isso é uma resposta aí que talvez não seria comum, né, que a maioria das pessoas não iria para esse lado, mas eu gosto muito disso, assim, porque eu acho que a gente está na corrida de montanha, né, e não corrida de asfalto, corrida de rua, justamente por causa dessa conexão que a gente busca, né, dessa conexão em... A gente tem essa sensação mesmo, e esse instinto primitivo que nos leva de volta para estar mais em contato com a natureza, assim, né? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ir de manhã cedinho fazer uma corrida, né, numa montanha que tem aqui próximo da minha casa, assim, que o nome é Pedra da Faxina. Que aí você sobe lá em cima, ela fica atrás de Grumari, que é uma praia selvagem, né, que tem aqui. Selvagem ainda não, mas é uma praia que é uma reserva, né, atrás. E aí essa Pedra da Faxina, você tá lá em cima, você avista toda a praia de Grumari, com toda a reserva, assim, embaixo. Então, um pico, assim, alucinante, né? E eu cheguei lá em cima, talvez o mais eficiente pro meu treino seria eu chegar lá em cima e já descer correndo, não deixar o batimento cardíaco baixar, enfim, mas não consegui. Eu cheguei lá em cima, cara, fiquei uns 15 minutos lá, tipo, só admirando aquela beleza, fazendo minhas orações lá em cima, me conectando com aquele lugar, assim, porque... Cara, é algo que tá além simplesmente do ato, né, e da performance, e é isso, é uma oportunidade que a gente tem de tá em contato com algo que a gente sabe que primitivamente, né, a gente tem a gente tem isso na gente, esse instinto mesmo, assim, de que isso era algo muito mais parte da nossa vida, né, que a gente foi perdendo. Eu acho que a corrida de montanha nos leva, né, pelo menos algumas horas ali da nossa semana a estar em contato com isso, assim. Então, eu acho que essa tua abordagem da corrida, ela não tira da performance, ela não tira da experiência da corrida, né? Justamente o contrário, né? Ela acaba somando, né? Ela soma outras... Isso. Ela mantém ali a performance, mantém as adaptações que tu consegue fazer para melhorar e para conseguir ser mais rápido, ser melhor e ter mais endurance, e ainda tem outras abordagens ali, tem outros aspectos, né, outras facetas que você tem a oportunidade de experimentar também, né? Então essa parte aí de estar realmente em contato e sendo um com a natureza, eu acho que é algo que agrega muito e é transformador na vida das pessoas, na vida dos teus alunos, né? Eu tenho certeza, talvez mais até do que a maioria das assessorias que acabam só focando na performance, em querer deixar o aluno mais preparado. Eu acho que isso tem muito potencial, assim. Eu acho muito interessante essa tua abordagem. Legal. É isso. E hoje tu escolheu morar em Ilhabela, né? Numa ilha de São Paulo, assim. E conta aí pra gente qual que é a história por trás dessa decisão. E talvez não é o lugar que tu mais esperaria, por mais que tenha até algumas provas, né, de corrida aí, mas não é o lugar que tu mais esperaria, né? Pensar num cara que gosta das montanhas, assim. Então conta aí pra gente um pouco sobre como que foi essa decisão, como que é a vida aí na Ilhabela hoje, e você também já morou em outros lugares que tem mais a cara de montanha, né? Conta aí pra gente um pouco aí dos lugares aí que tu já viveu. Bom, eu sou do interior de São Paulo, Bauru, então uma cidade que é praticamente uma planície, né? Bem desmatado, cara. Plantação monocultura, gado, né? Então, isso desde a minha infância. Então não tinha assim grandes atrativos, claro, sempre a zona rural é legal, né, cara? Mas era difícil, pô, uma cachoeira ou mesmo um riozinho para se banhar, né? Mas eu sempre estava em busca disso, né? E aí acho que o primeiro chamado que eu tive que fazia mesmo não entendendo muito bem na época, né? Mas essa mistura do corpo em movimento, da movimentação, do deslocamento em ambiente selvagem, ou melhor, em ambiente natural, né? Foi lá para 94, 93, cara, acho que tem gente ouvindo aí que nem tinha nascido, né? Eu folheando revistas, né, de mountain bike na época, porque só tinha revista de máximo que tinha assim esportivo, nunca tinha havido, imagina, corrida de montanha ou enfim.
E eu vi uma matéria sobre Iron Man e aquilo me impactou justamente esse contraste, sabe? De ver os atletas nadando, pedalando e correndo no mar e aquele fundo vulcânico de montanhas e tal, né? Então acho que aquilo foi a primeira conexão que eu fiz disso, cara, de esporte, que eu sempre gostei de esporte, né? Fiz várias coisas na minha infância. E aí foi a primeira coisa que me conectou, e aí, através do esporte, eu busquei sair ali, né? Escapando daí, comecei a competir, viajar, então isso me abriu mais ainda essa coisa de viajar, de conhecer lugares com uma geografia diferente, né? Mas, pô, cara, depois de uma longa jornada com várias coisas nesse intermédio aí, né? Desde estudar, ter uma carreira no triatlo, parar com essa carreira no triatlo, enfim. Eu fiz uma viagem em 2013, 2014, que eu tava... 2013. Tava num período bem de ruptura, assim, com muitas coisas, né, cara? Já tinha meus 33 anos, ou seja, já tinha uma história, né? E aí eu fui para as cordilheiras, né? Peru e Bolívia, e acho que é aí que foi que eu me apaixonei mesmo por montanha, por montanhismo, entendi de fato, né? E aí quando eu voltei, cara, lá pro interior, né, eu pedi demissão dos trabalhos que eu tinha tal, e aí eu comecei a trabalhar nessa perspectiva mais online, e aí eu vi que eu não tinha por que estar lá no interior, né, cara? Eu podia escolher um lugar para eu explorar, né? E aqui a ilha, para quem não conhece, a Ilha Bela, a geografia insular, ou seja, de ilha, de mais picos de montanha, ou seja, a ilha com mais desnível do Brasil, talvez da América do Sul, né? Então aqui a gente tem picos acima de 1.000 metros. Então, claro, quem está acostumado com montanha, poxa, mas 1.000 metros, só que entenda que é do nível do mar, né? De 0 a 1.000. Então é um desnível de 1.000. Às vezes a gente tem montanha, sei lá, de 2.000 metros, mas talvez a base dela tá 1.200, 1.000. Então, e aqui tem tudo, né? Porque aqui você tem muita cachoeira, rio em abundância, tem o mar, costeira, que é uma zona que eu gosto muito de explorar, costão rochoso, oferece muita variedade de tipo de movimentação, você mistura no mesmo deslocamento. Você pode entrar no mar e nadar para atravessar algum trecho que você não consegue. Você pode fazer um bouldering nas rochas, escalar, muito salto. Alguns trechos você vai desenvolver alguma coisa parecida com corrida. E foi assim que eu vim parar aqui na ilha em 2014, né? Ainda sozinho, solteiro, conheci minha esposa aqui. E depois disso aí sair daqui de novo da ilha, quer dizer, desde 2014 eu estou aqui, mas aí eu tive a experiência de ficar 3 meses mochilando no Chile, minha esposa é chilena, depois a gente morou 1 ano na Argentina, sempre montanha, sempre trilha, né? Voltei para a ilha, aí nasceu minha primeira filha, aí eu tive um contato na Mantiqueira, quase 1 ano ali em Monteiro Lobato, aonde sempre também, né, casando com esse meu, eu chamo mais de estudo de corrida, né, ou da movimentação. Então eu sempre fui nesses lugares aonde tinha uma cena de corrida, né, de conhecer outros treinadores, outros atletas com pensamentos diferentes e tal. Ali na Mantiqueira e Monteiro Lobato eu fiquei um tempo ali acompanhando o treinamento que o Miragaia, né, fazia com um projeto ali, com a molecada e tal. E voltei para a ilha desde 2018, eu estou aqui, né? Meus 2 filhos são da ilha, então para mim a ilha contempla isso, cara. Essa minha, desde né, do começo que eu falei de 94 ali, 95, quando eu via que pela primeira vez que me impactou aquelas cenas de Iron Man, e na verdade eu buscava algo muito além daquilo, né? Aquilo acho que foi a primeira coisa que eu vi, aquele cenário ali de Bauru, e que tinha mais, né? Que a geografia podia me dar outras oportunidades de vivência, de experiência. E eu tô aqui, cara. Aqui é isso. Aqui é oportunidade
diária, como você falou, né? De contemplar, de ver um pôr do sol, de subir uma pedra, cachoeira. Então, é isso. Morando no paraíso, né? Aí eu acho, pra mim cara. E, cara, tu comentou um pouco aí que você tentou, então, né, por um tempo a carreira profissional, né, de triatlo. Tô vendo aí no seu ombro aí que você tem a tatuagem do Ironman também, né? E você participou de campeonatos brasileiros, mundiais também do Ironman. Conta pra gente um pouco aí, brevemente, sobre esse passado e como que foi essa transição, assim, saindo do triatlo, né, que é um esporte mais, não tanto minimalista, né, com muito equipamento, que você acaba tendo que investir bastante, é toda uma função, né, os deslocamentos, assim, e indo pra corrida de montanha, né, que é um esporte muito mais minimalista, você precisa do seu tênisinho ali e já dá conta. Como é que foi essa tua transição? Ou nem o tênis, né? Verdade, eu nem o tênis. E conta pra gente como é que foi essa transição aí, como que começou esse Vitor Carrara que a gente conhece hoje em dia aí, mais minimalista um pouco. Legal, cara. Bom, eu descobri o triatlo em 94, né? Como eu te falei, eu jogava basquete antes, mas já andava de mountain bike nessa época, 94, eu tinha 14 anos. E aí vendo revistas, né, de mountain bike, essa cena que eu relatei. E cara, muita coincidência da vida, na mesma época apareceu um anúncio, um folheto, não tinha internet, nada, né, cara, 94, 95, que ia ter um triatlo lá na região, em Bauru, que ia nadar numa represa, numa cidade vizinha, pedalar um short triatlo, 750 metros de natação, 20 de pedal e 5 de corrida, né? Aí eu fui, cara, fui na loucura, assim, com 15 anos, né? Sunga, sem camisa, capacete de isopor, mountain bike, e amei o negócio, cara, porque assim, foi o meu primeiro entendimento de generalismo, porque hoje eu sei que o que eu gosto é deslocamento, então não dá pra falar, cara, eu não consigo colocar em caixinha. Claro, eu consigo estruturar, mas eu gosto de deslocamento em ambiente selvagem. Então, usar meu corpo como uma ferramenta de ir do ponto A ao ponto B. Como eu vou fazer isso depende do que tem entre o ponto A e o ponto B. Então, eu posso precisar nadar, posso precisar me rastejar, posso precisar me pendurar, correr e assim por diante. Claro que na época eu não tinha essa ideia de complexidade, mas eu entendo que aquilo me chamou muita atenção, cara. Aquela coisa de 3 modalidades, né? 3 ambientes diferentes e aí a partir dali eu não parei mais, né? Em 2000, com 20 anos eu mudei para Santos, na época era que a gente falava que era a meca do triatlo no Brasil, onde estava, treinei com caras como Oscar Galindes, Miyashiro, uma geração fodástica assim do triatlo. Claro, eu era o amador ali do interior, mas estava desenvolvendo ali com os caras. Fiquei 2000 a 2004 em Santos. Nesse período larguei provas na elite, né? Tava correndo as provas de distância clássica, né, standard, que é a olímpica. E aí voltei pro interior em 2004. E aí conheci o treinador que foi até o fim da minha carreira dessa época, o Gerson, né? E aí eu comecei longa distância. Aí mais uma coisa que foi casando, né? O lance do endurance. Então já não era mais só essa coisa de 3 modalidades, de estar em 3 ambientes diferentes, em ambiente natural, entre aspas, né? Porque o triatlo pedala no asfalto e corre no asfalto, né? Mas tinha aquela coisa de nadar no mar e tal, mas agora também em longa duração, endurance, né? Essa coisa de você estar horas e horas ali, você com você mesmo, não só a prova, mas o processo de treino te dá essa introspecção. E uma coisa também paralela é a coisa de estudar, sabe? Estudar o corpo humano, estudar o processo de adaptação, estudar a fisiologia, tudo isso veio nesse paralelo, né? E aí eu me dei bem nas longas distâncias, sempre tinha na minha cabeça essa contradição que você já falou, né? O triatleta é o cara mais high-tech e ao mesmo tempo eu sempre tive essa coisa de, poxa, pulguinha atrás da orelha, sabe? Sempre na maneira de vestir e tal, eu sempre achei que o simples pudesse funcionar melhor. Claro que talvez tenha alguma coisa da minha personalidade
Eu não posso negar, né, cara, de repente de ser uma personalidade que é contraposta, assim, meio anarquista, meio, enfim, mas na verdade é que isso, né, fez com que eu construísse, eu não sei se uma coisa alimentava a outra, né, é, então eu tinha essa contradição. No meio do triatlo eu era o esquisitão ali, mas é claro que a tecnologia, principalmente nesse meio do triatlo, funciona. Não adianta você falar que, cara, se você não tiver a bike com a roda, né, não tem esse rendimento. Então é claro que eu entrava na onda com mais parcimônia, né? E aí foi, cara, eu fui bicampeão brasileiro, age group, né, no grupo de idade, 20 a 24 anos, de longa distância, fui para 3 mundiais, 2007 na França, 2008 na Holanda eu fui sexto, acho que posso falar que essa foi da minha carreira esportiva, de tudo que eu já fiz, foi o melhor resultado que eu tive na minha vida, né, sexto no mundial, na categoria de longa distância. Isso já era do Ironman ou é de outra organização? Não, então, é outra organização, que na época era a ITU, né, que era, assim, a confederação mundial, né, a federação mundial vinculada ao COB e tal, ou seja, o órgão oficial. Hoje eu acho que é o World Triathlon, mas na época chamava ITU, né, International Triathlon Union. E em paralelo fiz Ironman, fiz 3 Ironman, mas nunca encaixei um bom Ironman. Mas o Mundial de longa distância, sim, era uma distância similar, né? Era esse da Holanda, que eu fui sexto, era 4,5, muita natação, né? 4,5, 120, 30. E uma curiosidade, cara, que até hoje eu encontro a galera, amigos do triatlo, né, das antigas, porque aí eu parei em 2010, eu parei total com o triatlo, né? Aí os caras falam, pô, cara, a última coisa que imaginava é que eu iria correr, né, das 3 modalidades, porque sempre foi disparado o pior. Sempre em todos os níveis que eu tive, né? Desde iniciante, quando eu estava melhor, disputando o Mundial e tal, proporcionalmente sempre a corrida foi disparado assim, né? Eu sempre tive nível de elite na natação e na bike, e a corrida sempre muito assim, alguns degraus abaixo, né? Não é que, tipo, né, tanto que as provas que eu encaixei mais ou menos a corrida, que foi esse sexto mundial, algumas outras provas, né, que eu tive melhor desempenho. Mas aí, com toda essa reviravolta, cara, a corrida acaba sendo, com esse pensamento mais bioantropológico, enfim, a corrida é o que me seduziu mais. E aí foi essa outra transformação, porque já não bastava mais esse generalismo, só que entre aspas artificial, né, cara, da natação nem tanto, mas principalmente da bike. E aí foi isso que a corrida de montanha, de trilha, assim, realmente me arrebatou, né, quando isso foi, sei lá, que eu corri, mas aí a gente entra num outro paralelo, cara, porque depois dessa fase de triatlo, mais pra frente, né, eu parei em 2010, muito mais pra frente que eu fui encontrar corrida de trilha, montanha e tal, mas isso não significa que eu voltei no meu gosto de competir. Competi várias vezes, corrida de montanha, mas do tanto que eu cara, tô correndo em trilha montanha desde 2012, dá para contar nos dedos provas que eu já corri de corrida de trilha e montanha, porque realmente foi essa reviravolta, né? O que a corrida de trilha e montanha realmente me chamou foi algo muito além, cara. É como se fosse uma esfera que, né, que representa o que a corrida de montanha e trilha representa para mim, e o competir fosse uma bolinha dentro dessa esfera maior. E aí, tô aqui, por isso. Assim cheguei aqui. É interessante, porque parece que a tua vida teve essas contradições, né? No sentido de, né, como você competia bastante, começou competindo bastante, aí talvez pode ter sentido que deu uma saturada, né, dessa competição, assim, e mudou o esporte e a competição ficou lá atrás, assim, né? Mas tem alguma coisa, assim, Vitor? Posso te Claro, claro. interromper, cara, antes de você?
até fazer uma confissão aqui, cara. Essa é uma coisa que eu não tenho muito bem resolvido na minha vida, sabe? Eu sou assim, é difícil dizer que eu sou competitivo, porque às vezes a gente fala, ah, nossa, esse cara, essa pessoa é super competitivo, porque, sei lá, até numa disputa sei lá, de uma brincadeira, não nesse sentido, mas eu tenho essa coisa da competição também latente. Se eu vou para uma prova, entenda, eu tenho dor de barriga, cara, eu tenho frio na barriga, eu sempre quero estar treinado para entrar numa prova, né? Então, como você falou, é meio contraditório esse pensamento. Por isso que muitas vezes eu prefiro também não competir, porque depois a gente pode entrar nisso, mas tem outras coisas que me pegam, cara, que às vezes realmente a postura de organizadores de prova, tal. Então é um ambiente que nem sempre eu me sinto bem, né? Eu tento algumas provas, tô dando as caras em algumas provas, principalmente acompanhando os atletas da assessoria, mas enfim, cara, só esse adendo aí, pode continuar, Mas eu acho que é continua à interessante, vontade é aí. legal esse teu adendo aí, porque eu acho que uma das coisas que a gente ganha com uma maturidade na vida, se a gente tá, de fato, né, crescendo em maturidade também, é a gente conseguir colocar as coisas no lugar que elas deveriam estar, né? E aí, assim, a gente pode ter uma personalidade que talvez que tem uma predisposição maior a ser uma pessoa mais competitiva, né? Eu me vejo também muito nisso, né? Olhando mais para minha infância, também sempre jogando várias coisas, eu sempre, cara, qualquer peladinha que eu tava jogando pra ganhar, assim, sabe? Eu queria, pra mim, assim, tipo, eu me divertia muito quando, não necessariamente quando eu ganhava, mas quando eu tava ali dando o meu melhor mesmo, assim, né? Tipo, eu não gostava só de jogar, brincando e conversando. Nossa, eu tô jogando futebol, tipo, eu quero dar o meu melhor ali e focar naquele momento. Então, quando eu era criança era muito isso, assim. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, um dos componentes que vem com isso é saber colocar as coisas nos devidos lugares, né? Então eu acho que a gente pode guardar talvez a competitividade, por exemplo, hoje eu guardo a competitividade para as provas que eu vou estar querendo realmente performar, né? Então, assim, se eu vou sair para correr com um amigo, eu quero trocar uma ideia, não vou ficar correndo mais rápido que o cara, porque eu tô ali para tipo, me divertir, para, né, cultivar relações, mas eu reservo aquela minha competitividade para o dia da prova, assim, e ali realmente também tem isso, dor de barriga, não conseguir dormir direito, assim, né, todos aqueles sintomas aí que vêm junto, assim, né, mas eu acho que isso é muito interessante, assim, né, porque parece que, né, tu tem esse instinto ainda, né, de querer, de querer ganhar, de querer melhorar, assim, só que tu tá conseguindo, né, controlar isso de alguma forma, assim, né, e canalizar isso para talvez outros lugares, assim, né, então eu acho isso muito interessante, assim, né, uma coisa não exclui a outra, assim, né, a gente ser competitivo não quer dizer que tudo que a gente vai fazer a gente tá querendo ganhar, assim, né, mas quer dizer que quando a gente vai canalizar alguma coisa para aquilo, quando a gente quer fazer aquela coisa, daí a gente vai se dedicar de fato, né, e aí entrar com tudo Claro. naquilo, né. E evita frustrações também. Exatamente. E, cara, tem alguma outra coisa que tu pensa, assim, que tu trouxe dessa toda a tua história no triatlo, que hoje tu trabalha com os teus alunos, assim, tu consegue pensar em alguma coisa, por exemplo, que tu pegou da tua história como atleta mesmo, ou pode ser questão de treinamento, tanto mental como físico, assim, que hoje tu consegue traduzir isso, ou que hoje tu usa isso de alguma forma para estar ajudando os atletas que tu assessora, assim? Ah, cara, eu acho que principalmente nessa parte técnica mesmo, né? Porque eu estudei muito no período meu do triatlo e pós, né? Porque eu tive outra assessoria muito antes de triatlo, né? Eu fui treinador de triatlo, uma assessoria grande que tinha bastante alunos, tal. Então eu acho que essa parte mais fundamentada, né? A grande base que eu tive foi desse período. Inclusive, o que me motivou a fazer, eu fui um cara que fui fazer graduação mais velho do que o padrão normal, né? Que a gente tem aquela coisa de. Porque nessa fase de 18, 19 anos, cara, eu tava no auge de só querer treinar. Foi a época, depois com 20 eu fui embora para Santos, então eu não estudei esse período, quer dizer, não estudei formalmente, né? Mas eu entrei na universidade depois e tudo com motivação do triatlo, né? Fiz minha pós em fisiologia com a motivação, né, de conhecer mais do triatlo e ser treinador.
E eu acho que muita coisa do endurance, cara, porque queira ou não, o triatlo, até eu estava falando acho que com o Roger isso outro dia, se a gente for procurar, tem muito mais publicação. Claro que a maratona é um esporte mais consolidado, mas quando a gente fala em conhecimento de ultra endurance, ultra duração, acima de 10 horas, o triatlo tem investimento em nutrição, né, em tecnologia, então tem muita coisa que o triatlo fala há muito tempo e que eu vejo que alguns treinadores na corrida de montanha, claro que tem a especificidade, mas também tem esse lance, né, de você tá submetendo um corpo a horas de intensidade de longa duração, submetido às variações de calor ou de frio, ou de temperatura, etc., né? Então, o comportamento fisiológico tem toda essa transferência. E o triatlo fala de coisas na nutrição, em metodologia de treinamento, que tá mais avançado, cara. Sempre chega primeiro no triatlo. Então, eu acredito que... E como eu ainda tenho essa proximidade, né, também tenho grupos de estudos de treinamento de endurance, que eu participo e com uma galera que está nesse meio do triatlo, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu consigo trazer esses conhecimentos que já estavam consolidados e também já estou ligado, né, esse lance de, por exemplo, de consumo de alto de carboidrato, que a corrida de montanha começou a falar agora, de quantos gramas, tal. Cara, isso é coisa antiga no triatlo, só para trazer um pequeno exemplo, né? Então, acho que eu diria isso. Claro que tem toda essa parte também, né, mental, de estar submetido a longa duração, mas a experiência, né? Mas acho que eu elencaria isso, assim, esse ponto. E tem alguma crença tua, assim, Vitor, relacionada à corrida que tu mudou nos últimos tempos? Talvez alguma coisa que tu acreditava ser de um jeito, mas recentemente tem entendido de outra forma? Pode ser algum tipo de treinamento, alguma modalidade, alguma forma de execução, alguma estratégia de execução na hora da prova, ou talvez dieta. Tem alguma coisa que tu acreditava ser de algum jeito, mas nos últimos anos tem mudado o teu entendimento, assim, quanto a isso? Tem, cara. Poderia elencar algumas. Deixa eu ver. Acho que a mais gritante seria acreditar, investir mais ou valorizar mais o generalismo, né? Ou seja, variação em detrimento da ultra especialização. Principalmente, não só, mas principalmente na corrida de montanha, porque é uma demanda de habilidade que muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não pensa em habilidade, a gente pensa muito em capacidade. Capacidades são características isoladas, como força, potência, amplitude de movimento, resistência, né? Agora, no meu ver, tá, cara? A habilidade é a sua competência de dar transferência para todas essas capacidades para aplicar numa determinada situação, que é o contexto de correr na trilha ou qualquer outra coisa, né? Então hoje eu valorizo muito, cara. Eu tinha muito uma mentalidade especializada, até para a vida, assim, né? Apesar de talvez algumas coisas que eu estudava lá atrás, tal, mas não era muito compatível com a minha personalidade. Então isso também é uma coisa, cara, que me aliviou muito, porque eu comecei a compatibilizar muito a minha personalidade com esse escopo de conhecimento que me trouxe, introduzir mais essa coisa de antropologia biológica, de evolução, enxergar o treinamento, enxergar a movimentação humana por esse prisma, né? Compatibilizou com a minha personalidade. E hoje eu percebo e agrego muito. Sei lá, vou dar um exemplo, cara. Quando eu era treinador de triatlo, eu arrepiava se algum atleta meu, por mais amador ou iniciante que fosse, quisesse se engajar em outros tipos de atividade, sabe? Outras modalidades, ou não, cara, você vai se machucar, ou enfim. Hoje não, hoje eu valorizo. É claro que tem os seus riscos, tem atividades que vão trazer melhor transferência, tem outras que vão trazer menos transferência,
Mas acho que esse é um ponto, cara. O generalismo dá mais valor ao generalismo e para tentar fazer com que esse generalismo tenha uma transferência lá na ponta, que é a especialização, né? Saber que a especialização ela tem que ser um pontinho dentro, de novo, fazendo essa mesma analogia aí dessa esfera, né? É algo pequeno dentro de uma esfera maior. Então, manter níveis altos de movimentação variada na vida, no dia a dia, tá? Coisas que lá na educação física eu achava, dava risada, sabe, cara? Achava bobeira, né? Para um atleta, por exemplo, essa coisa de, vai a pé, carrega peso, sobe escada. Hoje isso para mim é completamente o contrário, cara. Quanto mais você tiver, conseguir manter, mesmo que for artificialmente, o que eu digo com artificialmente, cara? É diferente você comparar, para quem conhece, eu não sei se você já viu aquele documentário Lorena, do Netflix, que é uma corredora Haramuri, aquela menina ultramaratonista de montanha lá do México, de uma tribo dos corredores e tal. Então, você vê a vida, o dia a dia dela, ela não precisa treinar, cara, porque o generalismo, cortar lenha, carregar peso, viver em altitude, percorrer vários quilômetros por dia para pastorear ovelhas, etc., né? No nosso contexto de vida, isso não é possível, né? A gente tem que potencializar o tempo, a gente precisa ir de carro, mas a gente pode criar mecanismos artificiais de ter uma... Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, mas assim, não é cagando regra, desculpa a expressão, cara. Cada um molda essas ideias dentro da sua vida como couber, né? Mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a gente optou em nunca ter carrinho de bebê. O que isso significa? Significa que a gente sempre teve, eu e minha esposa, né, que carregar no braço, em variadas situações. Correndo embaixo de chuva para pegar o ônibus ou para subir e descer a escada, a gente sempre tá, né? Então, coisa besta, cara. Ao invés de ter mala de rodinha, para quem está viajando sempre, sei lá, ter mochila, você está carregando peso. Ao invés de, né, quem está num grande centro urbano que é mais difícil, precisa mais de criar essa situação artificial para estar sempre num nível alto de movimentação, tá ali no metrô tal, né? Eu pego muito metrô quando eu viajo para São Paulo tal, acredito que no Rio é mais ou menos isso, então você vê aquelas filas enormes, a galera toda assim aglomerada para subir na escada rolante e a escada convencional ali. Então, sempre são oportunidades de você se manter num nível alto de movimentação. E também está exposto a... Estou falando agora para corredor de corrida de trilha, montanha, que é o nosso público, o nosso nicho, né? Está exposto, usar menos. Então, são coisas assim... Quando eu falo cada uma dessas coisas, é ridículo. Mas se você juntar todas e mais, se expor menos a ar-condicionado, passar calor ou passar frio, tudo isso, cara, lá no desconforto da montanha, vai ter uma certa transferência, né? Então você vai somando tudo isso, caminhar muito a pé, fora, sem contabilizar com o treino que você já faz, né? Senão fica muito pobre de movimento, de estímulo, se a gente correr, por exemplo, e não é a realidade de todo mundo, cara, correr 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Não é todo mundo que tem, mesmo quem treina, que tem essa... Eu não corro isso, cara. Eu não corro 5 horas na semana, por exemplo, como treino, né? Então a gente tentar aproveitar o máximo possível essas oportunidades de criar, mesmo que em situação artificial, ter um espaço em casa no chão para você se movimentar, ter lugares para você se pendurar de vez em quando, braquear, subir, puxar, né? Vai te manter num nível muito acima, cara, muito acima mesmo, que às vezes um processo de treinamento não consegue contemplar tanta variável. Isso vai te ajudar a de repente, tá? Não estou fazendo uma causa e efeito direto aqui, porque prevenção de lesão a gente sabe que não tem isso, né? Mas pode contribuir também para isso, né? E se machucando menos, você treina mais, você, né, enfim. Então vai criando toda essa situação que te leva a maior performance, né?
Tem outras coisas, cara, que eu poderia citar aí, mas eu acho que esse é um ponto mais gritante dessa sua pergunta, né? Uma quebra de paradigma aí, que eu enxergava de outro jeito. Ainda nesse tema que tu trouxe, eu acho isso muito interessante, porque o nosso corpo ele foi desenhado para o movimento, né? Se a gente vai estudar um pouco da anatomia, ver a morfologia, dos ossos, dos músculos, ele foi todo desenhado, né? O design ali dele é feito para se mexer. E quando a gente está se movimentando, a gente nunca se movimenta músculos separados, né? A gente só separa os músculos no estudo da anatomia, assim, né? Na hora do movimento, a biomecânica. Com o corpo morto, né? Você só Exatamente. consegue estudar e ver isso num corpo morto. Exatamente. E aí esse é um dos erros que a gente pode acabar cometendo, assim, né? Tanto como profissional da saúde, como também como movedor, né? Como humano movedor. É de achar que a gente vai treinar os músculos específicos que a gente vai usar no dia da prova, né? Só que não, cara, na hora que a gente está se movimentando, a gente tem aquela parte que reveste os músculos, né? O tecido da fáscia, que ele vai englobando e ensacando vários músculos juntos, assim. Então, quando eu estou me movimentando para pegar alguma coisa no chão ou Exato. para dar um passo para cima, estou movimentando meu corpo inteiro, desde membro superior, tronco, Sim, a outra perna atrás, a cabeça, a sim. coluna cervical. Então, tudo está se movimentando naquele momento. E saber usar a gravidade, né, cara? O momentum. Por exemplo, vou treinar costas. Eu vou lá no pulley da academia, nem sei, acho que é isso, né? Sentado, que você pega aquela barra e fica puxando aqui atrás. Cara, e se eu subir um muro? Treinar, aprender, é uma habilidade, cara. Só que para subir o muro eu vou estar puxando, né? Mas só que é só isso? Não, eu preciso saber o momento de usar a gravidade, a hora que eu estico e saber a hora de aplicar a potência, de jogar o joelho para cima para que o peso do joelho faça, né, essa inércia, leve o corpo para cima para poder subir, colocar, apoiar em cima do muro para poder passar para o outro lado. Então, é isso que você falou, né, cara? Essa coisa do pulley, a gente só chegou nisso estudando um corpo morto, né? Vou diminuir a angulação do cotovelo, vou estar fazendo uma puxada, mas será que isso tem uma transferência para qualquer coisa, para pegar um peso na vida, para você ter autonomia, para você brincar com as suas crianças, ou para você trabalhar mesmo, fazer uma mudança, ou na montanha, correndo, tendo uma performance, né? Uhum, exatamente. Eu acho que, assim, muito do objetivo, né, das academias, com a maioria, né, desses exercícios, assim, com máquina, acabam sendo com o objetivo de um fisiculturismo. Você quer desenvolver realmente aquele músculo isoladamente para que ele fique mais aparente, você pareça mais forte, assim, né? Só que, né, a gente sabe que o músculo grande, o músculo que fica aparente, não necessariamente é um músculo bom, é um músculo funcional, né? Então, realmente, se o seu único objetivo da vida é fazer crescer o seu grande dorsal ou o seu trapézio, beleza, realmente, foca aí nesse exercício. Mas se você quer ter uma longevidade saudável de movimento e de função, aí talvez é mais interessante inserir mais movimentos complexos, né? E complexos não no sentido de serem difíceis de fazer, mas complexos que você vai estar usando mais Isso. articulações e que se transferem, né, mais facilmente para o movimento que a gente acaba utilizando no dia a dia, né? E isso é uma coisa que eu trabalho bastante aqui na clínica, né? O meu foco é tratamento de coluna, assim, né? Então, a gente recebe muita gente que recebeu um diagnóstico, por exemplo, de hérnia de disco, né? O que a gente mais acaba recebendo o diagnóstico aqui, né? Então, recebeu um diagnóstico de hérnia de disco e algum profissional, né, da área da saúde falou para ela que por ter aquela hérnia de disco lombar, aquela pessoa nunca pode pegar nada acima de 6 quilos na academia. Isso aí eu já ouvi várias vezes, esses 6 quilos aí. Eu tô para ver ainda, eu quero procurar qual foi Sei, esse estudo imagina. que saiu aí, provavelmente nos anos 70 ou 80, que disse Nossa, isso. coluna ainda, cara, é onde tem mais mito, né? É na coluna, cara. Coluna é. Aham, exatamente, cara. E assim, não existe isso, né? Não tem como você, baseado em num laudo de ressonância, você dizer quanto que aquela pessoa pode pegar de peso ou não, né? Realmente, talvez no Sim, momento, e o lance da postura, né, cara? exatamente, no momento talvez você Que a pegar. gente chama de cinesiofobia, né? Isso tudo acaba gerando o medo de se movimentar. Não pode abaixar, não pode virar para lá, o joelho não pode passar de 90 graus e não pode passar da linha da ponta do Isso. pé.
Ca- Só que E cria como mais você medo. falou, né? Baseado em nada. E aí isso que gera, né, cara? Porque a falta de movimento é o maior vilão. E não o movimento errado, ou né, a postura errada, cara, né? Até, eu nem sei qual o autor, mas eu gosto muito desse pensamento que é o seguinte: qual a melhor postura? Aí a resposta é a A próxima, próxima. né? A próxima, a próxima, a próxima, a próxima, né? Então, o movimento, não tem postura errada. O que não pode é ficar inativo, né? Exatamente. É isso aí. O corpo foi feito para se mexer, então a gente precisa dar um movimento, né? Claro que pode ser que talvez um movimento específico vai estar trazendo mais dor, né, naquele momento, mas não quer dizer que você nunca mais no resto da vida vai poder Claro, mexer naquela região. É só, né, claro. Uma gradativamente, carga, uma primeiro carga que você isso, uma carga que você não está preparado para receber, assim por diante, né? exatamente. Cara, e você já deu uma introduzida aí no, né, nessas formas de movimento, assim, você falou, né, de se pendurar, de subir muro, e eu sei que você é instrutor daquele Natural Movement, né, que é o movimento natural, né, essa modalidade de treinamento mais livre, geralmente é ao ar livre, né, que acabam sendo realizados os treinamentos mais integrado com a natureza, assim, e eu lembro de entrar em contato com essa modalidade há uns 10 anos atrás, assim, e eu achei bem fascinante, assim. Explica pra gente como é que funciona melhor essa modalidade e como que você trabalha com seus alunos isso hoje. Ah, legal, boa, boa essa pergunta. Na verdade, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Por outras abordagens. É, Bom, movimentação natural é um nome meio genérico, né? Difícil de definir, porque a gente não consegue nem definir o que é natural, né? Tem muitas discussões, porque, enfim, mas não vamos entrar nessa abordagem mais filosófica, né? Mas com base nisso, na movimentação, ou seja, a movimentação que os nossos ancestrais, né, o que a nossa espécie se submeteu, né, por esse longo período de 2 milhões de anos para sobrevivência na savana da África, basicamente. Né? Então, são movimentos funcionais, sobretudo de deslocamento, de carregar, etc. Né? Agora, a MoveNet em si, né, ou MoveNat, que seria a abreviação de movimentação ou movimento natural, é uma, entre aspas, né, metodologia. No começo eu até achei isso, né, quando eu comecei a estudar movimentação natural, evolução, enfim. Eu fui até um pouco resistente a essa própria sistema que é patenteado, que tem um criador lá, da França, né? Porque eu falei, meu, como pode, né? Uma metodologia de movimentação natural. Mas, com o tempo, eu entendi, né, que a gente tá tão fora desse, né, da nossa real movimentação, porque o ambiente que a gente está é tão artificial que a gente precisa de um resgate, de um guia, né, de uma forma artificial, como eu já falei, né, diferente lá da Lorena, que ela não precisa se preocupar com isso, ela tem que acordar e ela precisa de lenha para poder cozinhar, para poder se aquecer, então ela vai ter que pegar o machado e rachar a lenha, ou caminhar quilômetros para, né, enfim. Mas a gente precisa criar mecanismos artificiais, o treinamento, o exercício é isso, né? Para a gente poder, então, dar estímulos para o nosso corpo, né? Então, esse cara, o Lecor, né? Ele sistematizou a movimentação, né? Ele entendeu que a movimentação humana era, por exemplo, o deslocamento, né? E o deslocamento de um ponto A ao ponto B, o que você pode ter no meio desse deslocamento? Você tem os climbs, que são as escaladas, pendurar, tal. Você pode ter que saltar, então você tem os saltos, aí com base no salto, você tem que saber aterrissar, saber minimizar esse impacto. Você de repente tem que pendurar, você tem que rastejar. Então o cara sistematizou essas movimentações, né? Tem os movimentos manipulativos, que são ou quando você tem que manipular algum objeto, né? Então, desde a nossa história ancestral,
lançar, arremessar, carregar peso, transportar peso, receber peso, e isso pode estar junto com o deslocamento. Então você pode misturar o deslocamento do ponto A ao ponto B carregando, né? E aí, cara, esse leque é quase que infinito. E o cara sistematizou isso, dividiu isso em bolsas ali, em gavetas, né? E a gente consegue usar isso como uma ferramenta de treinamento, né? Então, pautado mais no desenvolvimento de habilidades, como eu te falei, porque o que é agachamento? Não sei o que é agachamento. Ah, para deixar a coxa, a perna mais forte, né? Então, ao invés de treinar o agachamento mecânico, de ficar fazendo sei lá quantos agachamentos, transportar. Então, você começa a aumentar essa complexidade, que, como você falou, não necessariamente a complexidade quer dizer uma coisa mais difícil, que você tem que ficar mais... É diferente, cara, você ter que abaixar e lidar com várias informações, que, né, de pegar um peso, levantar esse peso, acomodar esse peso e transportar ele para outro ponto e colocar ele no chão de volta, né? Ou desenvolver uma habilidade de subir um muro, desenvolver... E esse tipo... E ainda assim você consegue, dentro dessas habilidades, treinar, manipular com o background, né, de um treinador e tal, porque são pessoas da área, né, que fazem essa certificação. Você consegue manipular no treino também as capacidades, desenvolver mais capacidade ou de força, mas sempre trabalhando tudo em conjunto, né? Mas você consegue direcionar, né, para força, para potência, para resistência, né? Então, isso tem muito mais transferência, na minha experiência, né, prática e também de estudos, na hora de você correr na trilha, por exemplo, né? Então a gente sabe hoje que é muito importante, muitos treinadores fazem, aplicam, que é importante um treinamento extra modalidade, né? Ou que a gente chama, alguns chamam de fortalecimento ou treino de força, né? Alguns consensos que a ciência traz são muito simples, cara. Força pura, ou seja, isso é uma outra paradigma que caiu no meu começo do triatlo, lá em 90 e poucos. Acreditava-se, e até hoje algumas pessoas acreditam isso, eu vejo na corrida, que a musculação, entre aspas, é quase que replicar o gesto motor da modalidade em questão e bastante repetição com pouca carga. Mas no fundo você está criando uma competição metabólica com o principal que você já faz, né? Então, o que a ciência mostra hoje, não nesse lado da movimentação natural, tal, no geral, treinamento de força pura, ou seja, alta carga, baixo número de repetições, onde você não vai ter uma sobrecarga metabólica tão alta, mas você vai ter uma sobrecarga metabólica, criando sinapse ali, melhorando o sistema motoneural de disparo motor, de conexão e tal, e amplitude de habilidades, né? Generalismo de movimentação. E é claro que para você ter uma grande capacidade de força, você precisa primeiro gerar habilidade. Você não vai pegar um atleta e colocar uma carga próximo da máxima e mandar ele agachar. Então, para essas pessoas, o simples fato dele ter contato com uma variabilidade de movimentação já vai aumentar a força. Igual aquela história de adolescente, eu passei por isso, amigos, tal, que você vai na musculação, né, começa a fazer lá o supino, em 1, 2 semanas, você já está levantando mais peso. Mas esse ganho, ele não foi porque você aumentou, já teve, por exemplo, uma hipertrofia e por isso o seu músculo ficou mais forte e está levantando mais carga. Não, porque você melhorou a conexão neural de disparo, você melhorou a coordenação do recrutamento das fibras, né? Então, tudo isso a gente vai conseguir de uma forma muito mais ampla com esse treino mais generalista, com mais uso de habilidades e tal. Agora, o grande problema, o desafio que eu estou, né, encontrando há alguns anos, desde que eu fiz a minha certificação, é como aplicar isso numa assessoria online, né? Porque esse tipo de treinamento,
ele é muito mais fácil de ser aplicado, né, pelo treinador presencialmente, né, cara? Porque, como você já apresentou, né, tem uma complexidade. A gente dá preferência, por exemplo, para fazer esse tipo de treino descalço, num ambiente mais. Tudo isso entra, né, exposto ao sol. Também dá para fazer indoor. Existem né, box, como tem os box de CrossFit, por exemplo, tem box de treinamento de movimentação natural, né? Ou treinamento cruzado, cross-training. E tudo isso que eu tô te falando, cara, a ciência já trabalha com isso. A gente vê os gringos, por exemplo, que estão à frente, né, nas ultras, os caras já fazem uso de outras modalidades, outras habilidades. Os caras escalam. Hoje no Brasil isso já está rolando, essa realidade. Mas talvez há pouco tempo atrás, para mim 5 anos atrás é pouco tempo, 5 ou 10 anos atrás, você não via tanto corredores, principalmente de trilha e montanha, como você vê hoje pedalando de mountain bike, ou de gravel, ou de speed, né? Escalando, remando, ou mesmo nadando, né? Então é basicamente isso, cara. Não sei se eu fugi da sua. Não sei se eu saí um pouco do tema. Não, isso aí. Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que realmente, né, muita gente acaba focando mais na atividade, e isso que tu falou é muito verdade. Vai para academia e fica fazendo alta repetição, né? E aí está só indo contra, ou indo contra não, mas está batendo, né, de frente com a modalidade, né? Às vezes, se está subindo muito o batimento cardíaco também, é melhor você sair e fazer uma corrida, né? Que ficar treinando daquela forma. Exato, cara. Então, acho que faz sentido, sim. E hoje em dia, como que tu tem estruturado a tua própria corrida, assim, Vitor? Tu tem feito treinamentos mais, talvez, sistematizados, seguindo ali um planejamento de treinamento, ou você decide a cada dia o que vai fazer para treinar? Como que tu tem estruturado melhor ou não estruturado? Como que tem sido na prática aí a tua corrida hoje em dia? Acho que eu consigo hoje, para mim, né, cara? Eu tento replicar nos alunos, mas é claro, depende muito do ambiente onde cada um tá e da proposta, o que busca com a corrida. Como eu não busco. Não é que eu não busco performance, a performance que eu busco não é fazer a determinada distância no menor tempo possível só, entende, cara? Mas eu consigo as duas coisas. Eu consigo ter um ambiente, né? Eu consigo ter um esquema onde eu tenho uma estrutura pré-estabelecida para o meu treino, que é mais ou menos a estrutura que eu sigo para os meus alunos, né? Mas eu tenho essa liberdade de manipular e de escolher na hora, de acordo com variáveis como o clima, por exemplo, cara. Como eu gosto muito de explorar, por exemplo, costeira, dependendo de como está o mar, por exemplo, quando o mar está flat e a maré tá baixa e tá um sol, cara, não tem como eu fazer o rolê que é o que eu mais gosto, que é atravessar a costeira, né? Onde você, né, com a maré mais baixa, mais seca ali, as pedras, você consegue atravessar pontos que talvez não atravessaria, fazendo ali um pouco de boulder, escalando, correndo alguns trechos, saltando muito, né? Então eu deixo essa brecha também de acordo com essas variáveis, né? E também com o tempo que eu tenho disponível, porque não é minha prioridade treinar, minha prioridade é me movimentar em abundância, me deslocar o máximo possível de formas variadas, né? Faz um tempo que eu tenho algumas semanas, umas 7 semanas, 8 semanas que eu tenho nadado, mas com essa experiência, né, de poder me deslocar de um ponto a outro na costeira, onde eu não consigo chegar correndo, para dali acessar uma trilha, né, carregando ou não a sandália numa mochilinha estanque, ou, né, então alguns rolês descalços, outros de sandália. Então eu tento estruturar assim. Na minha casa eu tenho um corredor aqui onde eu coloquei um corredor, uma travessia de argolas, né, para braquear, para atravessar me pendurando. Tem uma corda
que sobe, a casa é 2 andares, então tem 7 metros de altura, assim, uma corda gigante que eu subo, então eu estou ali fazendo comida, cuidando das crianças, eu faço uma subida, então eu trabalho muito também, isso é um princípio da movimentação natural também, é trabalhar com o que eles chamam de snack de movimentos, né, que a gente poderia chamar de petiscos de movimentos. Então, eu tenho uma rotina, umas sériezinhas que eu combino, por exemplo, essa braquiação com subir na corda, com de repente uma sequência de saltos aqui em casa mesmo, que é um treino de 20 minutos, cara. E é um treino, pô, que é punk, né? Mas que você consegue fazer sem sair da rotina e te deixar preparado, porque, né, repetindo, a minha intenção é essa, cara. Eu tenho que estar preparado para fazer qualquer coisa. Embora eu tenha corrido pouco, a minha média de correr 20 a 30 quilômetros por semana, né? Então, pô, para quem é corredor e corredor de trilha e montanha que está ouvindo, concorda comigo que isso não é muito, né, cara? 20 quilômetros na semana, 25 quilômetros. Mas eu tô preparado, por exemplo, se eu quiser fazer uma travessia amanhã, de vez em quando aparecem uns trampos aqui para mim, de guia de trilha, tem uma travessia aqui de 40 quilômetros na trilha, eu vou e faço, entende? Então, claro, né, de novo, eu não vou fazer uma prova e ser bem classificado, mas eu tô pronto para isso, né? E posso direcionar, se aparece alguma coisa, se eu quero fazer uma prova específica ou uma FKT ou qualquer coisa daqui 2 meses, 1 mês, 3 meses, como há 2 anos atrás eu fiz um aquatlon aqui, porque fiquei super entusiasmado, porque ia ser natação e corrida em trilha, cara. Falei, pô, aqui no quintal de casa, então com 1 mês ali, 5 semanas, eu consigo, né? Então, esse lance de sair do generalismo para a especialização, dependendo do desafio, né, que me surge, pode ser 3 meses, 2 meses ou até 1 mês, aí eu consigo dar uma polida, uma direcionada naquela direção e ir lá e ter uma performance razoável para o que eu busco, que é estar no meio ali, curtir e tal, né? E a gente falou bastante sobre as diferenças, né, que tem tanto na tua assessoria, como na tua abordagem de treinamento próprio, como com os teus alunos, mas tem algumas coisas assim que hoje em dia estão mais... que a maioria das pessoas acabam fazendo assim, né, nas assessorias, os métodos de treinamento, principalmente para endurance, né, provas mais longas, assim, que é aquilo, de focar a maior parte do treinamento, talvez 80% em zona 2, né, aquilo de manter o batimento um pouco mais abaixo, assim, né, não passar do teu limiar aeróbico. Esse tipo de treinamento que hoje a gente pode chamar até de uma abordagem mais padrão, assim, isso é alinhado com a maneira que tu trabalha também hoje em dia? Você acaba, na parte prática e técnica do treinamento, você acha que é mais parecido aí com o que a gente tem visto hoje em dia a maioria das pessoas fazendo? Ou na sua abordagem com os seus alunos, você acaba talvez tendo uma abordagem um pouco diferente, assim? Não, esse exemplo específico que você citou, cara, eu também acredito que é consagrado já, né, no treinamento. Realmente funciona. E olha que interessante, cara, se a gente olhar pelo prisma da evolução humana ou da antropologia biológica, a gente vai encontrar justamente um padrão parecido em sociedades tradicionais, cara. Então, é praticamente muitas horas se movimentando para caçar, coletar, construir abrigo, se deslocando para atrás de recursos, justamente numa zona que seria equivalente às zonas mais baixas, exposto ao sol, exposto à variabilidade ali de hora você ter que subir na árvore, ou hora ter que carregar um peso, mas sempre o endurance está presente, porque é a base, né, cara, do deslocamento. E alguns momentos, não do dia, às vezes da semana, é raro você dar um sprint ou você, né, ter que fazer alguma coisa de força de uma carga muito mais alta ou
usar mais potência para subir e tal, e acaba sendo mais ou menos uma competência parecida com esses números. É claro que dentro do treinamento você consegue manipular isso direcionando, né? Mas esse é um dos motivos que funciona, porque tá compatível com a nossa biologia. Uhum. E eu tenho muita curiosidade para entender qual que é o teu viés nessa questão de alimentação, especialmente de alimentação durante as provas, né? E especialmente durante as provas mais longas, assim, né? Porque dando uma lida, eu nunca estudei muito a fundo, né, essa questão de uma abordagem mais primitiva, né, da corrida, mas eu já ouvi algumas pessoas falando sobre, né, quando a gente era lá, talvez caçador-coletor, a maioria do exercício, né, desse exercício em ritmos moderados, assim, que a gente fazia, talvez, né, procurando, caçando e tal, a gente fazia em jejum, e aí só comia depois quando, de fato, conseguia caçar alguma coisa, e aí sim que você comia, né? Então tem gente que defende que talvez essa abordagem de um treinamento, né, fazendo a maior parte do treinamento em jejum, às vezes até o início da prova em jejum e depois só inserindo mais calorias, acaba sendo mais eficiente, né? Tem gente que vai para esse lado. Como que tu trabalha isso, principalmente com os teus atletas, assim, que estão querendo disputar provas, estão querendo ir atrás de performance, tu aconselha algo parecido com isso? Ou tu aconselha realmente fazer o uso de carboidratos, talvez mais parecido, mas como o triatlo tem visto hoje, né, 100 gramas, mais de 100 gramas de carboidrato por hora, como que fica aí essa parte da corrida ancestral aí nesse quesito da alimentação? Massa. Bom, vamos dar um passinho para trás antes da gente entrar nesse tema, que é importante dizer que, né, embora uma das características importantes humana, né, do Homo sapiens, ou mesmo antes do Homo sapiens, é o deslocamento de longa distância e a corrida. A gente tem, né, você já deve ter aquele famoso Born to Run, o livro, né, cara, e enfim, mas muito além do livro, está consagrado também, né, nas ciências biológicas, de que a gente tem várias características que levam a crer com robustez, né, que a nossa espécie foi submetida à corrida de longa distância, porque a gente tem adaptações incríveis, né, para isso. Uma delas, por exemplo, a gente é praticamente a única espécie que tem esse sistema de glândulas sudoríparas no corpo todo para fazer o resfriamento, e isso só é necessário quando a gente corre, né? Então, em longa distância, por longa duração, fora a própria posição bípede, estruturas mesmo morfológicas, mas enfim. Porém, é diferente de uma abordagem de uma corrida que eu chamo cultural, onde você vai do ponto A ao ponto B e tentar fazer no menor tempo possível, correndo o tempo todo. É diferente, por exemplo, de uma caça de persistência que a argumentação é de que seria uma prática que tivesse levado a gente, né, os nossos ancestrais, a essa necessidade de correr, de se deslocar por longo período, mas não é uma corrida que você fica perseguindo um animal por 42 quilômetros, ou mesmo que seja 100 milhas, né, 160 quilômetros. É uma abordagem que você para, você observa, você volta de novo no rastro desse animal, você procura um recurso para você tomar uma água, ou para você comer alguma coisa durante esse período, ou leva, né, leva entre aspas, o gelzinho ali e tal, né? Então são coisas diferentes, cara. Então é uma ingenuidade a gente querer transferir. Mesma coisa se a gente fosse falar da abordagem da corrida descalço. O humano correu a vida inteira descalço, milhões de anos, então tá tudo bem eu fazer uma maratona ou uma ultra, ou seja o que for, descalço da noite pro dia, né? E não é assim, né, cara? Então, eu particularmente, pessoalmente, eu tenho, né, vira e mexe, experiências extremas. Faz parte também da minha personalidade. Experiências extremas pontuais ou por longos períodos, né? Então tem muita coisa que é aquele lance, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, né?
Então eu já experimentei tudo que você imaginar nesse contexto de metodologia de treinamento. E como eu falei, não adianta eu querer experimentar um tipo de treino uma vez. Quando eu falo que eu experimentei, é se submeter 1 ano, 6 meses a determinada característica, né? E eu acredito, cara, que essas abordagens da dieta, não sei se eu poderia chamar extrema, mas vamos imaginar, porque a gente é onívoro, né, cara? Essa que é a realidade, né? Nossa espécie é onívoro, e se a gente chegou aqui até hoje é porque nós somos onívoros e oportunistas. A gente consegue encontrar nicho de alimentação e uma alimentação abundante em termos de variedade, né? E a gente consegue sobreviver bem com qualquer coisa, né? Inclusive com o lixo industrializado que a gente come hoje, e a gente está melhor do que nunca, né, cara? Mesmo sabendo que a gente está, claro, a gente está melhor do que nunca por um conjunto de conhecimento que a gente criou, né, de saúde pública, etc. Mas a nossa alimentação, embora a gente tenha aporte calórico, né, mas é muito pobre comparada aos nossos ancestrais, né? Então eu acredito que essas abordagens low carb, por exemplo, né, que corta o carboidrato, então consegue mais a base da gordura, ou em outro extremo, por exemplo, o veganismo, você consegue bons resultados, mas eu sei que eu estou tocando num tema delicado, cara, para algumas pessoas, mas às custas de você montar uma estrutura de vida que muitas vezes acaba sendo mais artificial. Olha, eu vou dar um nó aqui na cabeça, cara. Mais artificial do que você comer o que tem disponível mais fácil no dia a dia, cara. É claro que vale a pena você fazer uma eleição, né, de comer uma coisa hiperindustrializada ou hiperprocessada. Então a minha abordagem pessoal é comida de verdade, cara. Menos embalagens e suplemento e complemento. Isso significa que a sua alimentação não está sendo suficiente. Então, para mim, isso é um alerta. Se eu preciso tomar alguma outra coisa, cara, é porque a minha alimentação não está legal, ou a atividade que eu estou fazendo é muito artificial. Então, por exemplo, se eu quiser, eu tenho 76 quilos, se eu quiser ficar maromba com 90 quilos, eu vou ter que entrar num processo em que esse objetivo está além da minha capacidade funcional ancestral. Eu vou ter que, cara, usar recursos muito artificiais para manter isso, né? Então eu vejo que essas abordagens, elas funcionam e dão resultado, mas muitas vezes, tá? Pode ser, como a gente fala em ciência, cara, estudo de caso, a gente não consegue extrapolar. Então pode ser que alguém está me ouvindo e vai falar: meu, eu sou vegano há 10 anos e vivo muito bem. Eu sei disso, entendeu? Mas a gente tem estudos que mostram que isso é mais ou menos sustentável, porque veja que eu estou extrapolando também da coisa biológica, eu estou indo para a coisa social também, cara. A dificuldade que às vezes a gente tem de encontrar alimento disponível e tal, você tem que criar todo um ambiente em volta de você para que aquilo seja sustentável, tá? Então eu estou falando desde o meu ponto de vista pessoal. Então para mim é comida de verdade, né? O máximo possível, e isso, né, inclui ser onívoro. E do ponto de vista de performance, hoje, cara, eu dei uma reviravolta, já fui há alguns anos, fiquei nesse esquema mais low carb, high fat, né? Comendo mais gordura e tal. Mas hoje eu sou mais dessa abordagem do carboidrato, sim. Tá? Não precisa ser necessariamente gel industrializado. Eu mesmo, pessoalmente, eu faço uma mistura para mim de açúcar de coco com sal de cozinha mesmo, na proporção, tá? Uso 30, 40 gramas de carboidrato por hora, mas isso eu tô falando para mim, não dá pra gente extrapolar, tá, cara? Então, eu não respondi nada para você de forma direta, porque realmente eu não tenho essa resposta. Então, eu acho que o que se adapta melhor para você
e que você consiga manter de forma sustentável, mais próximo de comida de verdade possível. Se é vegano, se é low carb, cara, aí também é uma eleição também pessoal, porque, como eu falei, né, inclui outros aspectos que não tem nem como eu discutir. Se uma pessoa, né, me fala que é vegana ou vegetariana em prol dos animais, para mim acabou a discussão. A pessoa, né, tá certa, eu não tenho argumentos para entrar nesse aspecto, né? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem uma complexidade. Por exemplo, eu como pai, né, cara, que tem que estar presente com as crianças e tem que resolver problema, né? A gente tem que correr atrás da grana e tentando manter uma vida que a gente consiga contemplar coisas mínimas de curtir, de viajar um pouco. Então, tantas problemáticas nesse quebra-cabeça que eu busco facilitar também. Eu acho que isso vai contribuir né, nesse jogo sabe aquele jogo de palito antigo que você solta um monte de palito e você não pode mexer, você tira um, todo se da vareta, então é mais ou menos aquilo. Então, quanto menos essas varetas tiver uma apoiada em outra, é melhor. Então, eu acho que, né, no meu caso pessoal, descomplicar isso, mas com esse viés de, em primeiro lugar, comida de verdade e, na medida do possível, orgânica, tal, algumas coisas que eu até tento cultivar aqui, mas também estou falando, tem a facilidade do meu entorno, né, cara? Então, consumo local, aí você já entra numa coisa mais social até do que simplesmente pensar na nutrição como biologia, né? Então, consumidor local, eu tenho o cara aqui eu tô de frente pro mar, eu tenho o Fernando, que é o que ele vem bater palma aqui, sabe, o peixe que eu gosto, quando ele pega, ele vem direto do mar aqui, né, cara? Então são coisas que você pode construir onde você tá, você pode conhecer o seu Zé ali do açougue, se você consome carne, ou do seu João, da Dona Maria da quitanda, né? Então está muito além do que só a coisa biológica, né? Agora, eu acho que você quis perguntar também essa coisa mais da performance. Eu tive performance por um tempo, julgo eu, né? Aliás, o período que eu mais treinei não, mas que eu competi com, né, pensando um pouco em performance de prova, corrida de montanha mesmo, que foi ali para 2015, 2016, eu tava low carb, cara, né? Tava nesse esquema, né? Entre aspas, né? Aquela dieta meio paleo low carb. Mas hoje, se eu voltasse, pode ser que eu volte em algum momento, estou sempre mudando aí, né, minhas ideias e tal, a querer competir com performance, eu faria com um aporte grande de carboidrato, né, nos treinos, né? Mas, como eu falei, sempre de forma eu prefiro fazer eu mesmo, porque também eu gosto disso, né, cara? Eu gosto muito dessa coisa de faça você mesmo, né? Fazer ali o meu carboidrato com o que eu tenho de disponível, experimentar, enfim. Desculpa se eu enrolei mais do que eu respondi. É difícil essa pergunta porque é delicada, cara. Sim. Eu acho que é bem isso, assim, né? Querendo ou não, cada caso é um caso, né? Às vezes não é a resposta que a gente mais quer ouvir, assim, né? Mas não tem muito como fugir disso, né? A gente pode dar o panorama do que a gente acredita, mas a subjetividade de cada pessoa é o mais importante, né? Então, eu acho que a tua resposta foi bem, bem acurada aí. E, Vitor, para a gente encaminhar aí para o final, a gente já passou aí 1h20 agora, tem alguma dica que tu daria para o Vitor, talvez de 10 anos atrás, aí, quando estava entrando nesse universo do trail, da corrida de montanha, que tu acha que talvez ajudaria de alguma forma ele, ou alguma coisa talvez que pudesse fazer diferente, ou alguma coisa que você fez que você diria para ele fazer mais? Tem alguma coisa aí que você acha que poderia mudar para conseguir, né, cumprir os teus objetivos de uma maneira mais clara? Legal, cara, você fazer essa pergunta, que eu sempre penso nessa pergunta de um jeito um pouco diferente, assim,
eu imagino, ou eu provoco as pessoas também, né, fazendo essa pergunta, costumo perguntar assim, será que o Natan de 12 anos, 10 anos de idade, ou até 15, encontrasse você hoje, né, vocês se encontrassem, né, ia pensar o que de você hoje, entendeu? Ou o Vitor de 15, 14, 13 anos, será que esse Vitor ia olhar pra mim e ia falar, puta que merda, onde eu cheguei, né, cara? Ou será que ele ia falar, caramba, meu, olha só que coroa doido que eu virei, que, né, beleza. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também da gente refletir nesse sentido, né? Mas, cara, é duro porque eu dou muito valor pro caminho, entende? Pra busca, pra. Então, se eu for pensar friamente, se realmente isso existisse, uma viagem no tempo. Quer dizer que, cara, se eu desse qualquer dica, poderia mudar o curso. E eu tô feliz com o que eu tô hoje, entendeu? Com todas as cagadas que eu fiz, as que eu já me arrependi, as que eu não arrependi, mas. E outra, a gente sabe, cara, que a gente aprende muito mais com os erros, né? Do que com os acertos. Então, não queria cortar a vibe da sua pergunta, mas eu acho que nada, cara. Acho que eu ficaria escondidinho, só observando ali e deixasse rolar. Falar, você vai quebrar a cara. Vai, faz isso, faz que você vai se ferrar. Vai lá. E ia dar risada das merdas do passado, ou chorar, né, ao lembrar, mas Perfeito, isso é aí, isso, cara. cara. Excelente resposta. Cara, tem alguma mensagem final aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Talvez, né, algum agradecimento que tu quer fazer a alguém, algum apoiador, assim, pra gente ir se despedindo? Cara, acho assim, eu uso muito uma frase que agora acho que as pessoas podem ser que entendam, né? É que é movimente-se mais, treine menos. Eu queria deixar essa mensagem, né? Então essa mensagem ela não significa parar de treinar, mas é, ao se movimentar mais, muita coisa você não vai precisar fazer, cara, entende? Então talvez se você adotar uma vida onde você o tá descalço seja uma coisa presente e frequente, mas não descalço no ar-condicionado do tapete assistindo Netflix, que aí não vai trazer demanda nenhuma. Né? Mas você caminhar descalço, dar uma corridinha, brincar com as crianças, com o cachorro, sei lá, sabe? Deixar o seu pé um pouco mais cascudo, mais forte. Você está movimentando, você não está treinando. Talvez isso vai diminuir a sua necessidade de ficar na academia em cima de um bozu, né? Bozu, aquela fazendo equilíbrio ali ou fazendo exercício com elastiquinho, entende onde eu quero chegar? Você elimina determinados caminhos simplesmente porque você incorporou isso no seu modo de vida. Então, é mais ou menos isso, né, cara, essa frase, né, movimente-se mais, treine menos, né? E é isso, cara. Acho que o agradecimento que eu queria deixar é para todos os. Eu nem sei como chamar, cara, mas para todo mundo entender, né? Os alunos barra atletas da assessoria, porque acreditam e me ajudam a construir isso, né, cara? A desenvolver essa, entre aspas, né, metodologia, não gosto muito de chamar de metodologia, mas em determinados pontos se enquadra com isso, né, e alimentam, né, cara, com os erros e com os acertos, e você falou para espaço também para um apoiador e tal, cara, eu gosto muito do trabalho, né, do alto estilo, do que o pessoal da Alto Estilo Equipamentos está fazendo e trazendo agora para a corrida de montanha, porque conversa direto com muita coisa do que a gente conversou, que essa coisa, principalmente no que a gente tocou a parte de dieta, né? Então a gente pensa como uma parte de dieta, apenas ingerir nutrientes, quando na verdade você tem um impacto social ou ecológico, e consumir equipamentos, produtos, é a mesma coisa, no meu ver, né? Então, consumir produto nacional, que tem toda uma pesquisa, emprega pessoas só daqui, inclusive não só o desenvolvimento dos equipamentos, mas o próprio material, né?
Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente pode ter nas escolhas do dia a dia, escolher qual prova a gente vai correr. Por que eu estou indo correr aquela prova? Porque todo mundo vai? Porque aparece mais no Instagram ou porque realmente é uma prova que esse cara está pensando na comunidade local, que o impacto que o cara... Será que esse cara limpa as trilhas depois ou larga aquelas fitinhas laranja por meses apodrecendo, caindo, indo parar no rio, na cachoeira, no mar, enfim, o cara faz a prova dele, termina e vai embora, né? Ou será que ele inclui a população local na tomada de decisão, na participação? Então, a cada decisão que a gente toma tem esse pacto, né? Eu acho que a corrida de trilha e montanha engloba tudo isso, cara. E agradecer você pelo convite, por esse trabalho que você está fazendo, né, cara? Acho muito legal ter mais gente falando e abrindo espaço para a gente enxergar, né, de forma diferente a corrida de trilha, de montanha e todo esse nosso universo. E eu já te falei, né, vou repetir aqui para todo mundo que eu achei legal demais, eu me identifiquei com o nome, né, Trail Tropical, eu tenho essa pegada, eu uso esse termo, né, de montanhismo tropical e tal, porque é uma coisa diferente, a gente não... Acho que você conversou um pouco com isso, talvez até com o Roger, né, cara? A gente não replicar a corrida de montanha da Europa ou dos Estados Unidos, mas criar uma identidade. E aqui é isso, cara, aqui é Mata Atlântica, né, enfim... assumir a nossa identidade, né, cara, cultural, e eu me identifiquei com o nome, com o logo também, e é isso, cara, valeu, obrigado pela oportunidade e obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, Cara, que chegou até aqui. Eu que te agradeço aí, tanto pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí em responder as perguntas, assim, eu acho que deu um papo muito legal. E obrigado aí pelos elogios também. A gente está começando esse projeto agora aí e estou disposto aí a me esforçar bastante para fazer isso dar certo, para conseguir ajudar bastante gente, o pessoal da cena de trail aqui no Brasil e ajudar as pessoas que estão começando agora nessa caminhada aí e talvez não sabem muito para onde ir. Então, com certeza esse podcast de hoje aí vai trazer bastante luz aí para essa galera. Então, brigadão aí, Vitor, e brigadão aí por vocês que assistiram, que ouviram até aí. Valeu, abraço. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.